A noite em que Deus falou com Samuel. 1 Samuel, capítulo 3. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, eis que estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou. Tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo, ou o menino, pelo que ele disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que se te chamar dirás: Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitaram contra Eli tudo quanto te falei. Aleluia. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjares. Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel de relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Que palavra é que te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça e outro tanto se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu, e disse ele: O Senhor faça o bem parecer aos seus olhos. O Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia.
Capítulo 4. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia os vestidos rotos e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que ele estava assentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: Que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço. Então o povo, e demais disto também teus 2 filhos, Ofni, os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu o quê? Fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem já era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus foi tomada, e de que o seu sogro e seu marido morreram, e encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou ao menino Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada pressa. Porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido, disse: De Israel a glória foi levada presa. Presta bem atenção na palavra de Deus. Deus continua falando. A noite em que o Senhor chamou a Samuel, as noites com Deus, noites que Deus vai deixar muita gente acordado. E a mensagem foi uma só. E era um menino, uma criança ainda. E ele temeu em dar a mensagem para o profeta. O sacerdote tinha dever de estar em sintonia com Deus. Deus podia falar com o sacerdote, mas o sacerdote estava, como nós já lemos, em pecado, em iniquidade. O que é iniquidade? É teimar no pecado, não é só pecar porque pecou, caiu, não. É insistir no pecado, estavam insistindo no pecado e no erro. E a palavra do Senhor nunca torna vazia, mas Deus cumpre aquilo que ele faz. E Deus disse para Samuel: fale para eles, eles vão morrer. E morreram todos no mesmo dia. Morreu Ofni e Finéias, morreu Eli quando soube da notícia, e morreu quem poderia suceder. Morreu a criança, e o nome foi Icabô. Foi-se a glória de Israel.